Cordial saudações a todos os irmãos que estão aí no outro lado nos acompanhando. Agradecemos profundamente por isso. E a você que só agora, só hoje está nos acompanhando, desejamos boas-vindas. Esse é o estudo das lições da Escola Sabatina. Estamos estudando a lição número 6, que tem como tema o amor de Deus pela justiça. E hoje, quarta-feira, estaremos estudando um tema bastante importante, que é um tema, que é uma forma de pergunta, em forma né? de pergunta. Muito bem, querido Alcebicho. Diz assim: um Deus que se arrepende. Esse é o tema que estaremos estudando hoje, quarta-feira. Mas antes de cavarmos a lição, vou pedir aqui ao meu irmão Alcebicho que faça uma oração. Vamos orar então? Pai eterno, querido Deus, agora na Tua presença queremos estudar as Tuas lições e queremos de certa forma nos sentir transformados por ela. Em nome de Jesus te suplicamos com fé e amém. 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 Deus seja louvado. Antes mesmo de começarmos a estudar esta lição de hoje, quarta-feira, vamos recordar aquilo que é o verso áureo, não é assim? Da semana, que é o pensamento-chave, não é? Que é o texto que nos guia em todas as lições. Está em Jeremias capítulo 9, verso 24, e diz assim: mas aquele que se gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, a lição de hoje, quarta-feira, tal como já dissemos, que é um Deus que se arrepende. Irmão Alcebicho, o nosso Deus se arrepende? É uma questão Sim ou não? É uma questão interessante. Lembra-se que a lição que estudamos na terça-feira falava do caráter imutável de Deus. E agora aqui surge um tema, Quer dizer, há uma contradição, né? Será? Um Deus que se arrepende. Será que Deus de facto se arrepende? Pronto, responder isso é muito simples, né? Porque afinal de contas, Deus não se arrepende do ponto de vista humano, não como os seres humanos se arrependem. Tá, mas Deus pode mudar de ideia quanto ao juízo, né? Quanto à punição. Deus pode mudar de ideia. Ou seja, Deus não se arrepende de modo que cometeu um erro e quer voltar a repetir, né? Porque nós falamos que Deus é quê? Ele é onisciente, Ele é onipotente. Sim. Ou seja, tem o poder de prever o futuro. Então, se alguém tem o poder de prever o futuro, como pode cometer um erro para depois tentar voltar e refazer? Ou fazer corretamente? É interessante, Boa. né? Então, aqui essa ideia derruba, né? Se aceitarmos que Deus se arrepende do ponto de vista humano, derruba o princípio, a propriedade da onisciência. Derruba, né? Completamente. Então, significa dizer que o arrependimento no texto bíblico em relação a Deus não é arrependimento no contexto humano. Mas é mudança de ideia como resposta do arrependimento do ser humano. É relacional, né? É relacional, sim. O arrependimento da parte divina vem em detrimento à relação com os seres humanos. Por exemplo, o segundo parágrafo da lição de hoje, quarta-feira, no trimensário que estamos usando nesse trimestre, diz o seguinte: Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Mano Alcebicho, na lição passada, de terça-feira, nós trouxemos a história de Nínive, né? Para fazer entender essa questão da mudança de Deus, né? Nós vimos que os ninivitas, percebendo a sua condição pecaminosa, o rei decreta um jejum, não é? Arrependeram-se das suas más práticas. E como resposta desse arrependimento, o que é que Deus fez? Deus mudou de ideia, né? Fruto do arrependimento que os ninivitas tiveram. Que Deus é esse? Que sendo onipotente, todo-poderoso, onisciente, onipresente, reduzir-se para que tenha essa relação próxima com o ser humano. E outro texto também que muitos usam para descredibilizar, para provar que Deus de fato é falho,
né? É Gênesis 6:6, né? yeah. Querias comentar um pouco sobre esse texto? Não, pronto, Gênesis 6:6, ele é muito interessante porque muitos que são incrédulos nesse caso, eles usam esse texto para dizer que o vosso Deus não é um Deus perfeito, um Deus com capacidade para não cometer erros. Não, o vosso Deus também comete erros. E eles aprovam que o texto que eles usam, ou a prova que eles usam, é Gênesis 6:6, Gênesis né? 6:6. E eu vou tomar a leitura para vocês. Também Ok. pega a tua Bíblia e leia conosco também, né? Ok. Diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ok. Que texto, né? Que texto. E pesou-lhe em seu coração. Então, aqui vem no contexto, né, antediluviano, né, antes do dilúvio, né? Sim. Então a raça humana vai se corromper de uma forma muito profunda. E Deus vai olhar para aquele povo que cortou a relação com ele e ele vai dizer assim, né? Estou arrependido, né? O meu coração está pesado por ver a minha criação tão desviada, Ok. né, daquilo que é o propósito original. Mas a questão agora esse arrependimento é de quê? É que Deus olhou para a raça humana e preferiu, se pudesse... Errei por ter feito a humanidade. E se pudesse corrigir, eu corrigiria. Será que é nesse sentido? Não, Melquisedeque? não é nesse sentido. Daí é que, graças a Deus, ainda temos o original, né? O termo ali aplicado no original ainda nos ajuda a perceber que o termo aí usado no hebraico é Naham, né? Naham, que significa entristeceu-se profundamente pela condição que a humanidade da altura se encontrava. Ou seja, é Deus olhando os seus filhos e dizendo assim, como um pai, como nós olhamos para o filho. Não é isso que eu queria para o meu filho. Não é isso que eu quero para o meu filho. Então, Deus entristeceu-se profundamente pela situação que a obra, que a criação estava ali a apresentar. Então, não é arrependimento no sentido de que errei por ter feito a raça humana. Não é nesse sentido. Olha, o outro ponto, desculpa mesmo lhe cortar, o outro ponto interessante aqui é esse risco que Deus entendeu correr, né? Ao criar a raça entendeu humana, correr né? ao criar a raça humana. Quer dizer, ele é soberano, ele pode tudo, criou os seres humanos, mas com um risco que ele colocou ali, é que a raça humana pode rejeitá-lo. Deus criou a raça humana nesse sentido. Sim. Eu vou criá-lo, vou dotá-los de liberdade, mas que eles podem também, de certa forma, me rejeitar. Isso só pode ser amoroso. Isso só pode ser amor. Só Não pode tem ser outro amor, nome, né? né? Então, daí é que, do ponto de vista da essência, daquilo que é a essência do caráter de Deus, que é o amor, a justiça e a misericórdia, Deus não se arrepende. Não se arrepende. Deus não muda. Agora, Então, há um ponto, né, que nós devemos nós estamos levar mesmo a em conta, terminar. sim. Estamos a terminar. No Temos aí hebraico, minuto. no hebraico, a palavra para arrependimento atribuída a Deus é Naham, né? Naham, que é um arrependimento de sentimento de tristeza porque uma relação foi quebrada, uma relação foi traída e por aí fora. Agora, a palavra arrependimento para o contexto humano que aparece no Novo Testamento, né? Nós temos o metanoel. Metanoel é um arrependimento que recai ao homem, é o homem sentir-se, ou seja, é o homem arrepender-se por ter cometido um erro e significa o quê? Mudança de mentalidade, de atitude. Você errou e você procura o quê? Reparar esse erro de modo a não repeti-los. Deus não tem esse sentimento. Deus não é metanoel, né? Não é. Ok. Que bom, ainda bem que Deus não é metanoel, Manassés, né? ainda É bem, Naham, né? porque isso aqui coloca em causa a própria soberania de Deus, a onisciência de Deus. Louvado seja Deus pelo fato dele não ser metanoel, mas também louvado seja Deus pelo fato dele mudar de ideia, fruto da relação que ele tem para com seus filhos. Há uma profecia esse condicional, Deus, né? Sim, A de profecia Nínive, condicional, né? claro. Condicional. Esse Deus, tá? O nosso Deus não é um Deus mau, não é daqueles deuses pagãos severos que estão prontos para punir, mas esse é um Deus de amor, um Deus que quer que todos cheguem ao arrependimento e tenham uma relação próxima para com Ele. Então, meu querido irmão, que Deus te abençoe, que se tens uma relação distante com esse Deus, é o nosso convite que você se aproxime dele, de modo que você possa desfrutar do amor que Ele está preparado para te dar. Então, agradecemos pela companhia que o irmão nos fez. Ore por nós, não esqueça jamais de partilhar, de colocar aí o teu like, de subscrever ao canal, caso nos assista a partir do YouTube, subscreva, sugira esse canal aos outros, partilha, coloca aí o teu like, comente, deixa a questão, se quiser deixar perguntas, para que no momento próprio possamos então responder essa questão. Para terminarmos bem, vamos então para uma palavra de oração.
Nosso Deus, nosso Pai que habita nos céus, te agradecemos pelo momento que o Senhor nos proporcionou ao estudarmos as lições com os nossos queridos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um abraço a todos. Um abraço. Fiquem bem. Estamos juntos.